Aleluia, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez aqui, glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Depois de tantos meses, estou aqui de volta para trazer uma palavra dos céus, um alimento dos céus, para alimentar as nossas vidas espirituais neste dia. Que Deus possa estar nos abençoando grandemente. E eu quero que a gente, nesse momento, faça uma reflexão lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Se você está com sua Bíblia aí e quiser acompanhar, fique à vontade. Mas nós vamos ler sobre isso aqui e ver o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Vamos lá, exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiu, a qual era Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, para beber, e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aleluia, glória a Deus. Ore comigo neste momento. Pai amado, Paizinho amado, neste dia nós te pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nossas vidas, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Precisamos ouvir de ti, Pai. Não aquilo, Senhor Deus, que queremos falar de nós mesmos, mas aquilo que o teu Espírito Santo quer nos repassar neste dia, para que venhamos ser alimentados e instruídos pela tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amado, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom em todo tempo e em todo tempo ele é bom. Né? Assim como o diabo é ruim em todo tempo e em todo tempo ele é ruim. Né? Nós geralmente só falamos essa frase: Deus é bom em todo tempo ele é bom. Esquecendo também que o diabo ele é ruim e em todo tempo ele continua ruim. Por isso a Bíblia nos adverte que a gente venha a orar e vigiar, para que não venhamos entrar em tentação, né? Que o inimigo, a Bíblia diz que ele ruge ao nosso derredor como leão, né? Procurando uma brecha para entrar. Então nós devemos, né? Vigiar. E todos os dias das nossas vidas, né? Não podemos dar trégua para o inimigo, pois ele 24 horas ele nos acusa. Então nós, como servos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Altíssimo, temos que estar todos os dias das nossas vidas se sujeitando a Deus. Que palavra, né, amados, que a gente leu agora. Aqui é uma exortação, né, que Paulo ele está dando aos irmãos da igreja de Corinto, né? A gente percebe aqui que o apóstolo Paulo ele não está falando a pessoas ímpias. O apóstolo Paulo ele não está falando, né, a pessoas que não servem a Deus. Não está pregando aqui para pessoas que não conhecem a Deus, né?
Esse conselho aqui do apóstolo Paulo são para pessoas que estão dentro da igreja. Esse conselho dele aqui são para as pessoas que hoje se diz servir a Deus. São para as pessoas que se dizem nascer de novo, né? Ele não está pregando para quem não serve a Deus, não. Então, ele está exortando aqui a igreja de Corinto. E a gente vê que ele faz aqui toda uma explanação, né, do povo de Israel. E pedindo que eles não procedam, que os irmãos de Corinto, daquela igreja, não venham a proceder como Israel procedeu no deserto, né? E a gente vê aqui algumas recomendações muito importantes, né, do apóstolo Paulo. Ele fala, olha, muitos no deserto foram batizados, né? Todos eles comeram do mesmo manjar, todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Entretanto, essa palavra que nós devemos guardar aqui no nosso coração nesse dia. Entretanto, Deus não se agradou da maioria dele. Razão, porque muitos ficaram prostrados no deserto, né? É interessante, né, que todos comeram do mesmo manjar, todos beberam da mesma fonte, né? Deus sustentou aquele povo por 40 anos. Era nuvem, né, que cobria eles durante o dia, para que eles não viessem ficar em sol. E era coluna de fogo que aquecia eles durante a noite. Vejam o cuidado que Deus teve com aquele povo ali no deserto, né? Deus não deixou faltar nada para aquelas pessoas. Deus cuidou dele de dia, de noite, dando provisão de alimentos, dando provisão de água, onde eles iam. E no deserto todos sabem que é difícil encontrar um oásis, mas aquele povo, durante 40 noites, Deus cuidou deles, dando toda a provisão necessária que eles precisavam. Os seus calçados não se envelheceram, nem as suas roupas se envelheceram, mas aquele povo era um povo, tipo, vamos dizer que obstinado. Eles eram tendenciosos a murmurar, e por conta desta tendência à murmuração, muitos deles, a Bíblia diz que ficaram prostrados no deserto. Que essa expressão quer dizer, prostrados no deserto? Que muitos deles ficaram mortos, pereceram lá no deserto. Você vê que dos 600 mil que saíram de Israel, somente 2 homens entraram na terra prometida, né? Dos 600 que saíram de Israel, dos 600 mil, somente 2 homens entraram. Quem foram esses homens? Josué e Caleb, né? Juntamente com a nova geração que no deserto foi se levantando, né? Muitos jovens. A gente percebe também que nem o pastor Moisés entrou. Gente, Moisés era um líder de excelência e nem ele entrou. Por algum momento ele vacilou na vida dele, por algum momento ele desobedeceu à instrução que Deus deu para ele. E por isso ele deixou de desfrutar, de entrar na terra de Israel. Foi um homem, segundo a Bíblia, mais manso. O que a gente aprende com isso? Que nós não devemos vacilar na nossa vida espiritual, que nós não devemos se acomodar. Todos os dias nós temos que estar vigilantes, né? Porque por mais que a gente se ache bem servindo a Deus dentro de uma igreja, nós devemos se sujeitar à vontade de Deus, né? E eu fico muito assim, eu fico chocada, né? Quando eu leio isso, que nem Moisés entrou na terra prometida, vale aqui ressaltar que não está tratando da salvação, da perda da salvação. Com certeza Moisés está com o Senhor, mas ele não entrou naquela terra tão sonhada. Queridos, isso é sério. Vamos vigiar nossa vida com Deus todos os dias, né? Porque nós podemos estar achando que estamos servindo a Deus de uma maneira que nós mesmos achamos que Deus está aceitando e nós podemos estar não servindo, né? Então Paulo, ele fala assim, olha estas coisas, vocês têm que tomar por exemplo. Vocês não devem cobiçar as coisas más como aquele povo cobiçou no deserto, né? Não vos façais, né, idólatras, porque alguns deles se fizeram idólatras ali no deserto, muitos deles murmuraram
muitos deles praticaram imoralidade, lascívia. E a Bíblia diz, querido, que eles tentaram a Deus, eles colocaram Deus à prova, e por conta disso, Deus permitiu que eles fossem mordidos por serpentes, né? Eles murmuraram, e por conta disso, muitos deles, milhares deles, foram exterminados no deserto. Olha que a murmuração, ela não deve fazer parte da nossa vida, né? A Bíblia, nós temos que agradecer, ser grato. A gente vê muitos exemplos de pessoas na Bíblia que foram ingratos e por isso também pereceram. É o caso do povo de Israel, né? E neste interim, Paulo, ele fala aquela frase tão falada nos púlpitos, nos nossos púlpitos hoje. Olha, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Veja que muitas vezes nós pensamos estar de pé nos caminhos do Senhor, né? A gente pensa estarmos com as nossas convicções firmes e que jamais iremos fraquejar e que jamais iremos fracassar. A gente tem, assim, uma mentalidade, às vezes, muito errada, né? Porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, né? Muitas vezes o nosso coração, ele nos faz crer erradamente de certas coisas na vida da gente, de certas convicções que nós mesmos temos a respeito de nós mesmos. Então, o nosso coração é enganoso, e isso a Bíblia fala em várias passagens. Tiago fala várias vezes: não vos enganeis, não vos enganeis. Então, o que fazermos perante isso? Se aproximar de Deus, né? Estar todos os dias coladinho no Senhor, sabendo que nós temos que ter a nossa dependência nele e não em nós mesmos. Por nós mesmos nós não chegaremos a lugar nenhum. De nós mesmos nós não somos nada. Então nós temos que estar todos os dias com a nossa dependência em Deus, orando, né? Se submetendo à sua palavra, porque, querido, muitas vezes você pode estar na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus, trabalhando para Ele, né? Sendo bênção, mas você pode não estar com o relacionamento que Ele quer entre pai e filho. Muitas vezes nós estamos trabalhando na obra de Deus, mas nós não temos um relacionamento com o Deus da obra, e isso é muito sério, né? A Bíblia diz que Deus não se agradou de muitos, da maioria daquele povo do deserto, e por isso muitos pereceram, por conta das suas murmurações. Talvez aquelas pessoas que estavam totalmente protegidos, né, por Deus, suprido de todas as coisas ali no deserto, né, junto com os outros, eles estavam certos que iam entrar na terra prometida, porque afinal de contas Deus não estava deixando faltar nada para eles. E não é assim em nossos dias, não é assim em nossas igrejas. Será que não é da mesma forma que nós estamos pensando, que por estarmos dentro de uma igreja, né, por estarmos cumprindo todos os rituais dentro da casa do Senhor, o Senhor está se agradando de nós? Não vos enganemos. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria daquele povo. E o que fazer com isso? O que fazer diante dessa situação? Fugir daquilo que possivelmente irá me distanciar de Deus, né? Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, afinal, Jesus está às portas, né? Tudo se aponta para a vinda de Jesus. Eu não dependo, né, da fé dos outros. Deus quer ver de mim. Deus quer que eu cuide da minha vida, da minha devocional com Ele todos os dias, né? Deus quer que eu cultive todos os dias a minha vida espiritual, porque eu posso pensar que estou de pé. Era o caso daquela igreja lá de Laodiceia. Ela tinha um pensamento próprio dela mesma, né? A Bíblia diz que ela se dizia ser rica, ser próspera, e de nada ela tinha falta. Mas não era isso, né? Não era isso que Deus pensava daquela igreja de Laodiceia. O que é que Deus pensava daquela igreja de Laodiceia? Que ela era o quê? Infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Veja que a gente pode estar se enganando, né? Porque estamos indo para a igreja, né? E às vezes pensamos que Deus está se agradando de nós, estamos cumprindo tudo direitinho, entendeu? E nós podemos estar enganados, né? A nossa dependência vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor.
Não podemos confiar em nós mesmos, pois o coração do homem é enganoso. É enganoso. Cuidado, querido, muitas vezes poderemos estar agindo dessa forma, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, aquele que pensa estar de pé. Olha que a gente pode estar pensando, a gente pode estar achando que estamos firmes, né? E nós podemos estar fracassando com Deus. Vigiemos, né? Para que não venhamos entrar em tentação. Acharmos que estamos bem com Deus e Ele poderá estar nos reprovando. Feche seus olhos comigo. Vamos orar neste dia. Pedir a graça de Deus. Nós precisamos da sua graça todos os dias, né? Para que a gente não se ache autossuficiente. Para que a gente não se ache que a gente vai chegar, né, com as nossas próprias forças. A gente vai conseguir alguma coisa. Em tudo nós precisamos da graça de Deus. Pai, nós te louvamos, né? Nós te louvamos, Senhor Deus, por cada vida que está assistindo este vídeo. Eu te peço neste dia, toma estas vidas em tuas mãos. Abençoa, Senhor, estas vidas, Pai Santo. Pai Santo, faz com que cada uma delas, Pai Santo, se achegue a ti, Senhor Deus. Oh, Deus, porque estamos vivendo dias maus, Pai. Mas, Senhor Deus, nós nos sustentamos em Tua palavra, Pai. Que venhamos vigiar, Senhor, para que não venhamos entrar em tentação, como diz a Tua palavra. Que venhamos, Senhor Deus, nos guardar, Senhor Deus, das filosofias deste mundo, ó Deus eterno. Que venhamos, Senhor Deus, estar juntinho, Paizinho, de Ti, todos os dias, para que não venhamos pecar contra Ti, para que Tu não venhas se desagradar de nós. Nós te pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor Deus. Sê conosco, Pai. Nos faz vigilantes, que sejamos atentos, Pai Santo. Que o nosso coração, Senhor Deus, não venha nos enganar, mas que venhamos estar firmes, Pai, inabaláveis à Tua palavra, firmados na rocha, firmado naquilo que a Tua palavra diz, Senhor Deus. Porque só assim, Senhor Deus, poderemos, Senhor Deus, viver dias bons e, Senhor Deus, saber que estamos de bem contigo e que Tu olha, Senhor, dos céus para nós e venha se agradar de cada um de nós. É, Senhor, a minha oração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal e compartilhe estas mensagens, essas reflexões, porque com certeza vai abençoar as outras pessoas.